Voltamos ao Jogo do Poder, recebendo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, contando com a participação do jornalista Marco Sena. Ministro, seu nome tem sido lembrado como potencial candidato ao Senado do Rio nas próximas eleições. Eu queria saber se essa informação é procedente ou não, se esse é o projeto mesmo que está em curso. Olha, eu tenho recebido essa sinalização, inclusive do meu partido, né, de ter a possibilidade de disputar o Senado pelo Rio de Janeiro. Evidente que essa é uma decisão a ser tomada no seu momento oportuno, no ano que vem. O que eu tenho dito aos meus colegas de partido é que, se essa for a decisão, eu me sinto em condições de disputar a eleição e, tendo a possibilidade de vencer as eleições, de representar o Rio de Janeiro, pela experiência que adquiri ao longo de 4 mandatos como deputado federal, uma gestão como ministro de Estado, enfim. Então, me sinto preparado para representar o Rio de Janeiro. Mas decidir mesmo ser candidato ou não, nós vamos tomar no momento oportuno. E como é que o senhor está vendo aí o cenário que se avizinha aí para as eleições de 2018, tanto para presidente quanto o governo do Estado? Como é que o senhor, qual a análise que o senhor faz aí? Olha, eu acho um cenário ainda muito aberto, né? Tanto nacional, quando você tem definições, né? Há muito tempo que não se vê uma eleição tão aberta, imprevisível. Você tem definições quanto quem serão os candidatos, né? Se você pegar, vamos pegar dois partidos que polarizaram as últimas 2 décadas, disputando eleições presidenciais, o PT e o PSDB. O PT tem uma dúvida se o Lula vai ser candidato. Lula terá ou não condições de ser candidato. E o PSDB, uma indefinição sobre quem será o seu nome, né? Será o governador Alckmin, o prefeito João Dória ou o senador José Serra? Quem será o seu candidato a presidente? Então, é uma eleição muito indefinida. Aqui no Rio de Janeiro, eu também vejo da mesma forma, né? Não está ainda bem claro quem serão. Eduardo Paes seria candidato pelo PMDB. Olha, o Eduardo Paes, que aliás está trabalhando fora do país, né? Está como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento do BID, né? Está morando em Washington, né? Ele até aqui não confirmou se será ou não candidato. Eu, como colega dele de partido, né, o que posso falar por mim, gostaria muito de vê-lo candidato a governador, mas é evidente que essa é uma decisão dele. Por que eu gostaria de vê-lo candidato a governador? Ele tem no seu currículo um extraordinário trabalho realizado à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Estruturou a cidade do Rio de Janeiro, fez uma gestão absolutamente correta, pagando as suas contas em dia, avanços inimagináveis para a cidade, como o Porto Maravilha, como a melhora do sistema de transporte, a extensão do metrô à Barra da Tijuca, os BRTs, a abertura de vias expressas como a Transolímpica. Que tipo de cotejo de comparação o senhor faz entre a administração de Eduardo Paes e a administração de Crivella? A administração do Crivella, ela, por enquanto, não mostrou, a meu ver, o que veio, né? Uma administração ainda sem marca, me parece um pouco dispersa do dia a dia da cidade, sem enfrentar de frente os problemas do dia a dia da cidade. Mas ela está começando, eu dou esse benefício da dúvida, né, ao prefeito Crivella, mas, sinceramente, até esse momento não mostrou que veio. Ministro, essa semana o procurador-geral Janot fez uma outra denúncia contra o presidente Michel Temer, dizendo que o presidente chefia uma quadrilha de vários integrantes e tal, vários deles do PMDB, que teria lesado em 500 milhões a nação. Muito bem. Como é que o senhor vê essa denúncia e que tipo de análise o senhor faz da possibilidade dessa denúncia passar ou não na Câmara dos Deputados? Ricardo, eu creio que essa denúncia ela é muito frágil como era a outra. Ela parte de uma série de ilações, de suposições, de teses, né?
causa um certo espanto, né, a gana do procurador em tentar retirar do cargo o presidente da República. É uma coisa que me parece que extrapola a função do procurador, né? Ele fez, a não ser o seguinte, ele não há nada de equivocado em se fazer uma denúncia contra o presidente ou contra quem quer que seja, desde que você tenha elementos efetivamente comprovados, cabais, irrefutáveis, e não é o caso. Não é o caso. O que está ali são questões discutíveis, frutos de ilação. Há que se ver, o país quer respostas do acordo, a respeito do acordo que foi feito com os irmãos Batista, que zombar... Que foi anulado o acordo, inclusive. Que agora foi anulado, mas foi um acordo que deu a eles um perdão total. Deixou que eles pudessem ir viver uma espécie de exílio dourado nos Estados Unidos, gastando os seus bilhões, que agora a população sabe como eles ganharam. Sim. Né? Então, um fato gravíssimo, eles tinham um procurador que ainda no exercício da sua função de procurador... Tinha uma função dupla, trabalhava como agente duplo, defendendo os interesses dele, e depois renunciou ao cargo de procurador, que é um sonho para muita gente no país, para ser advogado e ganhar milhões de honorários como advogado e conquistar esse acordo. O senhor que foi lido. Então, não é só o presidente, não. Nós queremos ver como é que vai ser a investigação sobre esse procurador. Sim. Sobre o próprio procurador, o próprio atual procurador da República. Não estou aqui, não faço nenhuma acusação. Está saindo do cargo amanhã. Ele está saindo do cargo, ele tem o seu... a presunção da inocência, ele não é culpado, mas se há uma acusação, ele tem que se investigar a relação que ele tinha com o procurador Miller, se ela existia ou não. Nós estamos quase acabando o programa, quase encerrando, mas a pergunta final é o seguinte: o senhor acha que tem chance de passar? A base teria, alguns dizem que a base do governo teria perdido um pouco a consistência por conta de insatisfações do Centrão em relação à posição do PSDB, que foi infiel, mas mantém os cargos e tal, estaria gerando uma certa ebulição, insatisfação na base. E isso dificultaria, digamos, a análise dessa segunda denúncia. Ou o senhor acha que isso é irrelevante e que também a segunda denúncia vai ser rejeitada? Eu acho que as discussões na base, elas são naturais e ocorrem constantemente. Não acho que elas influenciem a análise da segunda denúncia. Acho que a segunda denúncia terá o mesmo destino que teve a primeira, ou seja, a rejeição. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Marco Sena, obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço o convite. Estamos aqui a postos para a próxima vez. E contaremos com você brevemente. Muito obrigado por ter comparecido e obrigado também a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.